Pastor David con un aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Buenos dias. Tudo bom? Pode sentar, por favor. 60. 60, por favor. Queria primeiro mostrar um vídeo para vocês, encorajando. Eu quisiera primeiro mostrar-lhes um vídeo para animar-les. Tem o trabalho que está sendo feito em Marília com os jovens. De um trabalho que ha sido hecho em Marília com os jovens. Nós cremos mesmo que os jovens precisam de uma identidade em Cristo. Creemos que os jovens necessitam uma identidade em Cristo. Porque o mundo está roubando essa identidade. Porque o mundo ha roubado essa identidade. Está dando outra identidade. E lhes está dando outra identidade. E está matando as igrejas. E está matando as igrejas. Muitas igrejas não têm mais jovens. Em muitas igrejas não há mais jovens. Só que as cidades estão cheias de jovens. Pero as cidades estão llenas de jovens. E nós precisamos alcançar esses jovens. E nós necessitamos alcançar a estes jovens. Nós temos cultos para adolescentes e para jovens. Temos cultos para adolescentes e para jovens. E nós temos uma conferência chamada Deep Conference. E temos uma conferência chamada Deep Conference. Todo ano no feriado do Carnaval. Em todos os anos, no feriado de Carnaval. Eu gostaria de mostrar uma pequena mostra o que Deus está fazendo para que vocês também possam sonhar. E quisiera mostrar-lhes um pouco de lo que Deus está fazendo para que vocês possam sonhar. Então, aquele do Jeep, por favor. O vídeo do Jeep, por favor. Shaft and trunnion. Okay. Or a look at the Comet Bennett if you need it. Stand by. Houston, we've had a problem. Main B bus undervolt. Roger, main B undervolt. Stand by 13, we're looking at it. Okay, right now, Houston, the voltage is, we had a pretty large bank associated with the caution and warning there. And as I recall, main B was the one that had a amp spike on it once before. Posso ouvir um novo som, eu posso ver o Rei dos Reis indo ao meu encontro. Em meio à escuridão, eu vejo sua luz brilhar, a sua voz a me guiar. Agora eu posso mais do que os meus olhos podem alcançar. Tu estás aqui e agora eu posso desfrutar, e agora eu posso ouvir. Eu ouço a canção do céu e juntos estamos a cantar. Ouço a canção do céu e juntos estamos a cantar. Aleluia, santo Ele é, em majestade, assentado Ele está para sempre.
eternidade irá cantar. Aleluia, santo Ele é, em majestade, assentado Ele está para sempre e sempre. Esta é a canção que a eternidade irá cantar. Os céus cantam, juntos declaramos: Santo, Santo. Aleluia.
Amém. Amén. Algumas coisas que Deus está fazendo no nosso meio, nossos jovens. Alguna cosa que Dios ha hecho en nuestro medio, de entre nuestros jóvenes. Esses jovens estão apaixonados por Jesus Cristo. Estos jóvenes están apasionados por Jesucristo. Têm intimidade com o Espírito Santo. Tienen intimidad con el Espíritu Santo. E eles vibram com o que Deus está fazendo. Y ellos vibran con lo que Dios está haciendo. E eles também estendem um convite para vocês. Y ellos han extendido una invitación a ustedes. Ano que vem, En el próximo año, no feriado do Carnaval, en el feriado de Carnaval, nós temos o Deep Conference 2018. tenemos nuestra Deep Conference 2018. Quem sabe uma equipe aqui no Caravana pode ir. Quizás podemos hacer una caravana y ir para allá. Legal. Nós vamos receber vocês com braços. Vamos a recibirlos con los brazos abiertos. Amém. Este ano recebemos pessoas dos Estados Unidos, En este año recibimos personas de Estados Unidos, do Paraguai, Paraguay, Japão, Japón, Inglaterra. Inglaterra. Tinha pessoas daqui, né? Isso mesmo. y Isso. de Chile. Fala para eles como foi. Diga a ellos cómo fue. Sobrenatural. Então, bom, Bueno, Deus é bom demais, amém? Dios es muy bueno. Amén. Amém. Amén. Talvez hoje acordamos um pouquinho mais tarde, Tal vez hoy día nos levantamos un poco más tarde, mas se você parou e refletir um pouquinho o que Deus fez para você hoje, pero usted ya reflexionó un poco sobre lo que Dios ya hizo en su vida hoy día. sim ou não? ¿Sí o no? Ou foi aquela correria? Ai, estamos atrasados, pastor Renato vai ficar bravo conosco. O fue así todo corriendo, estamos atrasados, el pastor Renato va a quedar enojado con nosotros. Eu acordei de novo, olhei naquele mar, meu Deus. Yo me desperté de nuevo y miré al mar, mi Dios. E eu vi vocês ontem noite celebrando. Y yo les vi ayer en la noche celebrando. Amém? Amén. Alegria. La alegría. Mas eu percebi alguma coisa. Pero yo percibí una cosa. Ainda Aún, como posso falar? Sabe como quando você recebe presentes, talvez do Natal ou do aniversário, así sabe cuando usted recibe un regalo así de su cumpleaños o de Navidad. eu lembro quando era criança, Yo recuerdo cuando yo era niño, aniversário, mi cumpleaños. recebia os presentes de alguns parentes, Yo recibía los regalos de la familia. sabe? Aquele presente, talvez uma camiseta de uma tia. ¿Sabe? Aquel regalo como una polera de una tía. Obrigado. Gracias. Talvez um outro presente. Obrigado, mamãe. Quizás un otro regalo. Gracias, mamá. Obrigado, papai. Gracias, papá. É gostoso você receber o presente. Sí, es bueno recibir regalo. E quando terminou todos os presentes, Y cuando ya se acabaron todos los regalos, de repente, de repente, o pai chegou e falou: mi papá llegó y me dijo, tem mais um. falta uno. Só que ele não está aqui dentro, Pero no está aquí dentro, é lá fora. está afuera. Aí você, o quê? Tem mais presente? Y ahí usted así, hay más regalo. Aí você sai lá fora Ahí usted va afuera e tá lá aquela bicicleta, talvez, né? y está allá así una bicicleta Com aquele laço. con un lazo. E você não fica somente, obrigado, papai. Y usted no se queda así solo, gracias papá. Você começa a falar: oh, uau, meu Deus, é isso aí, uau! Usted empieza así, wow, mi Dios. Sabe o que é? Às vezes nós estamos na igreja e falamos: obrigado, Jesus. ¿Sabe qué pasa? Que a veces estamos en la iglesia y decimos solo así, gracias Señor. Obrigado, Pai. Gracias Padre. Mais um dia.
más un día. Obrigado pela comida. Gracias por mi comida. Obrigado por isso. Gracias por eso, Por aquilo. por aquello. Mas eu quero falar para você. Pero yo quiero decirle, Jesus está aqui esse final de semana Jesús está aquí para esta declarar: semana tem mais um. para decirles que Tem hay um más uno, presente para você. que aún hay un regalo para E su nós vida. precisamos Y necesitamos ter nosso louvor de aniversário. tener nuestra alabanza de cumpleaños Ou louvor do Natal. o alabanza de Navidad. Você está entendendo isso? ¿Está entendiendo? Jesus está falando: tem mais um presente para você. Jesús está diciendo, hay más un regalo para usted. É não somente as coisas pequenas é muito bom, mas Deus tem mais para você. No solo las cosas pequeñas, porque ellas son muy buenas, pero hay más para su vida. E eu quero ver se vocês entendem como fazer esse louvor. Y yo quiero ver si ustedes han entendido cómo hacer esta alabanza. Amém? Amén. Então Deus está falando para você: tem mais um para você. Tem mais um para você. Vamos lá, alegria! Obrigado. Obrigado. ¿Entendieron? Amén. Não entenderam? ¿No entendieron? Ainda está lá. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ustedes están así. Deixa eu falar Obrigado, para papá. você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deixa eu falar para Jesus. você. Graças. Você estava doente, mas Jesus declarou: eu sou a cura. Você estava perdido. Déjame decirles, usted estaba enfermo, pero Jesús declaró, yo soy la sanidad. Eu estava perdido. Jesus, eu sou o caminho. Yo estaba perdido, pero Jesús me dijo, yo soy el camino. Eu estava sozinho. Jesus, eu sou seu amigo. Yo estaba solo, pero Jesús me dijo, yo soy tu amigo. Eu era escravo. Jesus declarou: eu sou o libertador. Yo era un esclavo, pero Jesús me dijo, yo soy tu liberador. Eu estava sem identidade. Jesus falou: você é filho de Deus. Yo no tenía identidad, pero Jesús me dijo, tú eres un hijo de Dios. Eu estava com fome. Jesus falou: eu sou pão de vida. Yo tenía hambre y Jesús me dijo, yo soy el pan de la vida. Eu estava com sede. Jesus disse: eu sou a água viva. Yo tenía sed y Jesús me dijo, yo soy el agua viva. Eu estava chorando. Jesus disse: eu sou a alegria. Yo estaba llorando y Jesús me dijo, yo soy tu alegría. Eu estava na escuridão. Jesus declarou: eu sou a luz. Yo estaba en oscuridad, pero Jesús me dijo, yo soy tu luz. Eu estava sendo enganado pela mentira. Jesus disse: eu sou a verdade. Yo estaba siendo engañado por la mentira, pero Jesús me dijo, yo soy la verdad. Eu estava morto. Jesus declarou: eu sou a ressurreição da vida. Então levanta. Tem mais um para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh, Pai. Esta mañana Quero falar com vocês uma coisa muito séria. yo quiero hablar con ustedes una cosa muy seria. Mateo 25. 25, Versículos 14 a 30. Nós não vamos ler tudo. Mateo 25 del versículo 14 al 30, pero no vamos a leer todo Por causa do tempo. por el tiempo. Mas vocês conhecem a história. Pero ustedes conocen la historia. Começando no versículo 14. Comenzando en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok. ¿Ok? Vocês conhecem a história. Ustedes conocen la historia. O mestre vai viajar. El maestro va a viajar, Ele vai dar 5 talentos para um, él va a entregar 5 talentos a uno, 2 para outro 2 a otro, e mais um para o outro. y más uno a otro. Lembrando que Jesus fala que o reino de Deus é assim. Acuérdense que Jesús dijo que el reino de Dios es así. E o mestre vai viajar. El maestro va a viajar, E quando ele volta, y cuando él regresa, ele vai fazer a prestação de contas. él va a rendir cuenta. Aquele que tinha 5, Y aquello que tenía 5, ele investiu e ele conseguiu multiplicar e ficou com 10. él invirtió y logró multiplicar y ya tenía 10. Aquele que recebeu 2 também multiplicou e dobrou.
lo que tenía 2, igual multiplicó y quedó con el doble. Mas aquele Pero aquello que só recebeu que recibió solo 1, ele guardou, él lo guardó, ele escondeu, lo escondió, até enterrou. lo enterró. E quando chegou o mestre, Y cuando llegó su maestro, chegou para cara com agora 10 talentos, preguntó lo que tenía, los 10 talentos. ele falou: muito bom, Y le dijo: muy bien, servo bom e fiel. siervo bueno y fiel. Depois ele falou para aquele que ganhou agora 4 talentos, Después él estaba conversando con aquello que tenía 4 talentos. também servo bom e fiel. Y le dijo lo mismo: muy bien, siervo bueno y fiel. Mas aquele que só tinha Pero aquel que tenía solo 1 e não multiplicou, y no lo multiplicó, não frutificou, no fructificó, o que aconteceu? ¿qué pasó? O mestre falou: o que aconteceu com você? Su maestro le dijo: ¿qué pasó contigo? E o cara falou: bom, eu sei que o senhor quer frutificar, Y él le dijo: yo sé que usted quiere fructificar, mas sabe como é? pero ¿sabe cómo es? Não é tão fácil, No es tan fácil, é difícil. es difícil. E para não perder, Y para no perder, para ter certeza, para estar seguro, eu escondi. yo lo escondí. E o mestre falou: Y su maestro le dijo: servo inútil. siervo inútil. Tirou aquele talento dele, Le quitó su talento deu para aquele que tinha 10 y entregó a lo que tenía los 10 e lançou fora aquele servo. y echó afuera a aquel siervo. É muito sério isso, porque nós vimos que Es muy serio esto porque vemos que Deus dá para nós oportunidades. Dios ha dado a nosotros oportunidades E Ele espera y Él ha esperado para que nós desenvolver o que dá em nossas mãos. que desarrollemos lo que Él ha entregado en nuestras manos. Mateus 7, 21 Mateo 7:21 declara declara que nem todos que dizem o Senhor, Senhor, que no son todos que dicen Señor, Señor, entrará no reino dos Deus, entrarán en el reino de los cielos, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. pero aquel que hace la voluntad de su Padre. Nós entendemos então algo muito sério. Entonces entendemos algo que es muy serio. Deus dá para nós vidas, Dios ha dado a nosotros vidas, dá para nós uma cidade, una ciudad, dá para nós capacidade, nos ha dado capacidad, dá-nos o Espírito Santo, el Espíritu Santo, mas não é para ficar escondido, pero no es para esconderlo, não é para enterrar, no es para enterrar, não é para ficar parado. no es para quedarnos parados. Deus espera Dios espera que nós geramos, que generemos, frutificamos, fructificamos, ter vidas que novas, tengamos vidas nuevas, conquistar a cidade, conquistamos la ciudad, pois esta é a vontade de Deus. porque esta es la voluntad de Dios. Ou você acha que a vontade de Deus ¿Usted cree que la voluntad de Dios para a cidade de Arica para la ciudad de Arica é que somente uns 1.000 pessoas, es que solo como 1000 personas o resto se vira? y las demás personas que se pierdan? Essa é a vontade de Deus? ¿Esa es la voluntad ¿Sí de o no? Dios? ¿Sí o no? Não. Não. Qual é a vontade de Deus? ¿Cuál es la voluntad de Dios? 2 Pedro 3:9. Vamos lá. 2 Pedro 3:9. Vamos ver esse versículo. Vamos a ver este versículo. 2 Pedro 2:9. 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quantos Deus querem? Quantos Deus quer? Quantos? Todos. 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 Irmãos, o mundo está clamando. Hermanos, el mundo ha clamado. A cidade de Arica,
A cidade de Iquique, né? La ciudad de Arica y la Tem ciudad de outra Iquique, cidade aqui. Antofagasta, Está clamando. están clamando. Está clamando do quê? Están Por quê? clamando por qué? Está clamando pela verdade. Están clamando por la verdad. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque hoje está cheio de mentiras, Porque hoy día estamos llenos de mentiras, corrupção, corrupción, desonestidade. deshonestidad. Nós lemos os jornais Leemos los periódicos e parece que não tem mais verdades. y tenemos la impresión que no hay más verdad. Não dá para confiar mais ninguém. No podemos confiar en nadie. Então está clamando. Entonces el mundo está clamando. Será que existe verdade? ¿Será que existe verdad? Eles também estão clamando pela esperança. Ellos están clamando también por la esperanza. Será que tem esperança hoje em dia? ¿Será que hay esperanza hoy día? Porque é difícil. Porque es difícil. Tem crise. Hay crisis, Crise mundial. una crisis mundial, Crise financeira. crisis financiera. Nós temos dificuldades. Tenemos dificultades. Este ano já está em abril En este año ya estamos en abril e parece que não vai para y frente. parece que no resulta nada. Eu acho que não tem mais esperança. Yo creo que no hay más esperanza. Eu olho para os caras, o rosto dos jovens Yo miro la cara de los jóvenes e parece que não tem futuro, y parece que no tenemos não futuro. tem esperança. No hay esperanza. Será que existe esperança? ¿Será que aún existe esperanza? Outros estão clamando por amor. Otros han clamado por amor. Será que existe amor verdadeiro? ¿Será que existe amor verdadero? Porque hoje em dia, Porque hoy en día essa palavra amor esta palabra amor é tão banalizado pela mídia, es tan banalizada por la media, pelos filmes, por las películas, pelas por músicas. las músicas. É tão fácil falar eu te amo, Es tan fácil decir yo te amo, mas não tem amor. pero no hay amor. Tem filmes por aí Hay películas por ahí que falam que tem 50 tons de amor por aí. que dicen que hay 50 tonos de plomo. Eu quero falar de para gris. você que só tem um tom de cor de amor. Yo quiero decirles que hay un solo tono de amor. É o tom do sangue vermelho de Jesus Cristo. Y es la sangre roja de Jesucristo. Será que existe amor? ¿Será que existe amor? Está clamando. Será que tem vida? Está clamando, ¿será que hay vida? Porque só tem morte. Porque yo veo solo muerte. Abre jornal. Veo los periódicos, Uma bomba aqui. una bomba aquí, Um ataque aí. un ataque allí, Um acidente aqui. un accidente aquí, Uma overdose aqui. una overdosis allí, Um suicídio aqui. un suicidio aquí. Só tem morte. Hay solo muerte. Será que existe vida? ¿Será que hay vida? O mundo está clamando. El mundo está clamando, pero Nós temos a verdade. nosotros tenemos la verdad. Amém? Amén. Qual é o nome da verdade? ¿Cuál es el nombre de la verdad? Qual é o nome? ¿Cuál es el nombre? Jesus. Jesus. Nós temos a verdade. Tenemos la verdad. Amém. Amén. E nós temos esperança. Y también tenemos esperanza. Qual é o nome da esperança? ¿Cuál es el nombre de la esperanza? É Jesus. Es Jesús. Amém. Amén. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. E nós também temos amor. Y también tenemos amor. Amém. Amén. Qual é o nome do amor? ¿Cuál es el nombre del amor? É Jesus. Es Jesús. Nós também temos a vida. También tenemos E vida. qual é o nome da vida? ¿Cuál es el nombre de la vida? Jesus! Aleluia! Nós temos Aleluya. verdade, nós temos a vida, nós temos amor, nós temos esperança. Tenemos verdad, Aleluya. tenemos vida, tenemos amor, tenemos esperanza. Mas espera aí, Pero espere, se nós temos verdade, esperança, amor e vida, si tenemos verdad, esperanza, amor y vida, por que a cidade ainda está clamando? ¿por qué la ciudad sigue clamando? Uou, espera aí. Menos, pastor. Espere, pastor, un poco menos. Não menos não. No es menos. A vontade de Deus La voluntad de Dios é que todos es que todos cheguem a arrependimento. alcancen el arrepentimiento. Nós temos Tenemos a resposta. la respuesta. Nós não podemos ficar quietos. No podemos quedarnos callados. Nós não podemos esconder.
no podemos esconder, porque Jesus Cristo está voltando. porque Jesús está volviendo. Amém? Amén. Mas também vai ter momento de prestação de contas. Pero también vamos a tener que rendir cuentas a E Él. sabe o que Ele vai falar? ¿Y sabe lo que Él va a decir? Sabe o que Ele vai perguntar? ¿Sabe lo que Él te va a preguntar? O que você fez com a cidade de Arica? ¿Qué hiciste con la ciudad de Arica? O que você fez com a cidade de Iquique? ¿Qué hiciste con Iquique? Com Con Antofagasta. o que você fez? O que você fez com os seus vizinhos que eu coloquei ¿Qué ao hiciste seu con sus redor? vecinos que yo puse a su alrededor? O que vocês fizeram com os colegas do trabalho, da escola? ¿Qué ustedes hicieron con sus amigos del colegio y de su trabajo? Você acha que você está aqui por acaso? ¿Usted cree que usted está aquí por casualidad? Você nasceu aqui por acaso? ¿Usted ha nacido aquí por si acaso? Você veio aqui transferência no emprego, sei lá, por acaso? ¿Que usted vino hacia Arica por una transferencia de su trabajo por casualidad? Você mora naquela casa, naquela rua, naquele bairro por acaso? ¿Usted cree que usted está viviendo en aquella casa, en aquella calle y en aquella población por casualidad? Você trabalha naquela empresa por acaso? ¿Que usted está trabajando en aquella empresa por casualidad? Você estuda naquela escola por acaso? ¿Que está estudiando en aquel colegio por casualidad? Nada por acaso. Nada es por si acaso. Deus tem plano. Dios tiene un plan E esse plano inclui você. y en este plan usted está incluido. E chamou você Él te ha llamado para o grande plano de Deus. para el gran plan de Dios, Para alcançar vidas. para alcanzar vidas. Amém, irmãos? Amén. Amém. Amén. Pergunta é: La pregunta es, quanto vale ¿cuánto vale uma vida? una vida? Quanto vale um discípulo? ¿Cuánto vale un discípulo? Se nós lemos uma história lá em Lucas, capítulo 24, Si leemos una historia en Lucas capítulo 24, versículo 13 até 35, del versículo 13 al 35, nós temos uma situação. tenemos una situación. Jesus Cristo Jesucristo foi morto, fue muerto, crucificado, crucificado, enterrado. enterrado. Discípulos tristes, Los discípulos quedaron tristes, assustados, asombrados, sentindo derrotados, sintiéndose derrotados, sentindo que acabou de tudo. sintiendo que todo se había acabado. Mas domingo chegou. Pero el día domingo llegó. Hoje nós estamos no final da Semana Santa. Ahora estamos en un fin de Semana Santa. No sábado, En el sábado, os discípulos não estavam celebrando. los discípulos no estaban celebrando, Eles estavam tristes, estaban tristes, alguns chorando, algunos llorando, outros com muito medo, otros con mucho miedo, outros escondidos, otros estaban escondidos, pensando que os soldados iam pegar eles também. pensando que los soldados les iban a atrapar también. Mas chegou domingo de manhã Pero llegó el día domingo en la mañana e as mulheres foram lá no túmulo y las mujeres fueron a la sepultura e encontraram Jesus Cristo ressurreto. y encontraron a Jesucristo resurrecto. Uau! ¡Wow! E elas voltaram, contaram para os discípulos. Y ellos volvieron y contaron a los discípulos. E os discípulos falaram: será? Y los discípulos les dijeron, ¿será? E eles estavam meio confusos. Y ellos tenían una confusión. E nós vimos que dois discípulos, Y vimos que habían dos discípulos. não falam os nomes, No, la Biblia no dice sus nombres. mas esses dois discípulos estão na estrada para Emaús. Emaús. Pero los dos discípulos estaban en un camino hacia Emaús. Interessante isso. Y eso es interesante. Eles ouviram falar que Jesus Cristo ressuscitou, Ellos habían escuchado hablar que Jesucristo había resucitado. mas não. Pero, Vamos voltar, nós temos outras coisas. Vamos- Talvez voltando para casa, pero pensar así, no, vamos a volver, tenemos otra cosa que hacer. Quizás volver a nuestra casa. talvez voltando para o trabalho deles, Puede ser volviendo a su trabajo, pensando que acabou tudo. pensando que todo se había acabado. Tem uma história que talvez ele ressuscitou, Hay una historia que quizás él haya resucitado, mas eu não sei não. pero no sé. Então esses dois estão andando no caminho para Emaús.
Entonces los dos están andando en ese camino de Emaús e de repente parece y de repente aparece quem? ¿quién? Jesus. Jesús. Uau! Interessante isso, Eso es interesante, porque Jesus porque Jesús talvez poderia pensar, podría haber pensado, esses dois los dos não acreditam mais. no creen más, É melhor deixar eles ir embora, es mejor dejar que ellos se vayan, porque eu não posso usar pessoas assim. porque yo no puedo usar personas así. Eu vou para os discípulos que querem acreditar em mim. Yo voy a los discípulos que creen en mí, Eu vou ir para lugares para mostrar que eu sou vivo yo voy a un lugar a mostrarles que yo estoy vivo e pessoas vão celebrar, y que la gente va a celebrar, porque eu vou gastar tempo porque yo voy a perder tiempo com dois caras que nem acreditam mais. con dos tipos que no han creído más. Sabe por que Jesus fez isso? ¿Sabe por qué Jesús hizo esto? Porque ele sabe quanto vale uma vida. Porque Él sabe cuánto vale una vida. Jesus Cristo ressuscitou Jesucristo resucitó e ele viu o valor de dois discípulos y Él vio el valor de dos discípulos e chegou ao encontro y deles se encontró con ellos e começou a conversar com y eles. empezó a conversar con ellos. E ao conversar, eles realmente nem perceberam que era Jesus. Y en esa conversación los dos no habían se dado cuenta que era Jesús. Muitas vezes é assim em nossas vidas. Y a veces eso pasa en nuestras vidas. A gente nem percebe quando Jesus está conosco. No nos damos cuenta que Jesús está con nosotros. Ou nós olhamos para certas pessoas e acham que eles não têm valor porque eles nem estão acreditando. O hemos visto a algunas personas y pensamos que esas personas no tienen ningún valor porque ellas no están creyendo. E a pessoa quer ir embora Y esas personas quieren ir e nós falamos, pode ir, y nosotros decimos, sí, puede ir, la puerta está abierta. pode ir. Puede ir. Eu só quero trabalhar com pessoas na pegada. Yo quiero trabajar solo con aquellos que están animados. Mas Jesus não pensou assim. Pero Jesús no pensó Ah, así. graças a Deus. Gracias a Dios. Já pensou se dependesse do seu pegada? ¿Usted ya pensó si dependiese de su ánimo? Já pensou? ¿Usted ya imaginó eso? Quantas vezes ir ser abandonados? ¿Cuántas veces íbamos a ser abandonados? Mas Jesus nunca abandona. Pero Jesús nunca abandona. Mesmo que está no caminho para Emaús, Mismo que estamos en ese camino a Emaús, mesmo quando você não está acreditando mais na vida, mismo cuando usted no ha creído más, mesmo quando você pensa que não tem mais jeito, mismo cuando usted piensa que no hay más nada que se pueda hacer, mas Jesus chegou Jesús llega para se revelar para você. para revelarse en su vida. Amém? Amén. E ele começa a falar com eles. Eles falam, Y él empieza a hablar con ellos. ele percebeu, por que você está triste? Y él percibió y les preguntó, ¿por qué ustedes están tristes? Você não está sabendo? ¿Usted no está sabiendo? Será que é a única pessoa que não está sabendo o que aconteceu? ¿Será que usted es la única persona que no sabe qué pasó? Talvez eles até chorando, falando para ele. Puede ser que ellos estaban incluso llorando y hablando con él. Eles mataram Jesus Cristo, Ellos mataron a Jesucristo, o nosso mestre, nuestro maestro, nosso discipulador, nuestro discipulador, aquele que fazia tantas coisas, aquel que hacía tantas os cosas, milagres, los milagros, as las palavras, palabras, e tratou ele como criminoso, y trataron a él como si fuera un criminoso e matou ele. y lo mataron. Nós vimos ele ser enterrado, Vimos su sepultamiento e não tem mais jeito. y no hay más nada. Ouvi as mulheres falar alguma coisa, talvez ressuscitou, mas não tem mais jeito. Hemos escuchado a las mujeres hablando alguna cosa que quizás él haya resucitado, pero no hay más nada que hacer. Mas Jesus começou a revelar para eles, Pero Jesús empezó a revelarse a pegando a ellos, palavra desde o início de Gênesis até os profetas, tomando la palabra de Dios y hablando con ellos, desde Génesis hasta los profetas, e mostrando, ensinando sobre o Messias. y mostrando a ellos y enseñándoles sobre el Mesías. Chegou na cidade, interessante, não foi uma caminhada daqui até a esquina, não. Lo interesante es que no fue una caminada como de aquí hasta la esquina, Foi uma caminhada de horas. fueron horas caminando juntos. Chegou na cidade, Cuando llegaron a la ciudad, já estava no final da tarde. ya estaba en el fin de la tarde, E Jesus deu a ideia que ele ia continuar. y Jesús pasó a ellos la impresión que él iba a seguir su camino. Então eles convidaram, não fica conosco. Entonces los discípulos, esos dos discípulos le invitaron, no, quédate con nosotros. Jesus ficou. Jesús quedó con ellos.
E quando ele partiu o pão, Y cuando él partió el pan, os olhos deles foram abertos. los ojos de los dos fueron abiertos. E Jesus, Y Jesús e eles ficaram. y ellos quedaron. Nosso coração não queimava quando ele falava com a gente. Nuestro corazón no quemaba cuando él hablaba con nosotros. E está lá escrito, Y está escrito, imediatamente inmediatamente eles levantaram. ellos se levantaram. Mesmo que levou horas para chegar lá, Aunque haya llevado horas para llegar allá, eles foram rápido de volta para Jerusalém ellos fueron al tiro a Jerusalén para falar alguma coisa muito séria. para hablar una cosa muy seria. Jesus Cristo vivo está. Jesucristo vivo está. Jesus não abandonou. Jesús no nos ha abandonado. Mesmo que eles abandonaram Jesus. Mismo que ellos habían abandonado a Jesús. Você está entendendo ¿Usted isso? está entendiendo esto? Irmãos, quantas pessoas Hermanos, ¿cuántas personas que talvez já passaram por aqui, que tal vez ya pasaron por aquí talvez está no caminho para Emmaus, y tal vez están en ese camino para Emaús está esperando y están esperando alguém chegar a eles que alguien se acerque a ellos e falar com eles: volta para Jesus. y diga a ellos, vuelva a Jesús? Amém? Amén. Você está entendendo? ¿Usted está entendiendo? Porque isso é a importância. O reino de Deus é assim. Porque eso es importante. El reino de Dios es así. Se Deus traz as pessoas para nós, para amar e cuidar, restaurar, salvar, curar, libertar, Si Dios ha traído a las personas a nosotros para sanar, curar, libertar, cuidar, então nós temos essa responsabilidade para fazer isso. entonces tenemos esa responsabilidad de hacer esto. Nós não podemos abrir mão. No podemos dejarlos. Nós não podemos falar: tá bom, vai embora. No podemos decir, está bien, puede irse. Precisamos abraçar, Tenemos que abrazar, chegar até eles. acercarnos. Isso que é discipulado. Eso es discipulado. Isso que Deus está querendo para nós Eso es fazer. lo que Dios quiere para nuestra vida. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Considera o seu próximo como igual? Considere a su prójimo como igual, Com pessoa que talvez não tem tanto talento como você? como alguien que no es tan bueno como usted. Talvez um dia você chega lá. Puede ser que en algún día usted va a llegar. É isso? ¿Es eso? Sim ou não? ¿Sí o no? Considera o quê? Superior. Considérelo como Mas superior. espera aí. Pero espera, Ele não conhece Jesus tantos anos quanto eu. él no conoce a Jesús hace tanto tiempo como yo. Ele não toca como eu toco. Él no toca como yo toco. Ele não sabe cantar como eu canto. Él no sabe cantar como yo canto. Ele não sabe pregar como eu prego. Él no sabe predicar como yo predico. Ele não sabe as coisas da Bíblia como eu sei. Él no conoce la Biblia como yo conozco. Como ele pode ser superior? ¿Cómo él puede ser superior? Porque tende em vós a mesma mente de Jesus Cristo, Porque tenid en vosotros la misma mentalidad que había en Jesucristo, que se esvaziou que se esvació e se homem se tornou, humildemente chegou a viver nossas vidas. que como Dios se hizo hombre y humildemente vivió una vida como nosotros. Amém, irmãos? Amén. Nós precisamos entender Tenemos que entender o que Jesus, o que Deus quer que lo que Jesús, lo que Dios quiere das nossas vidas. de nuestras vidas. Você não pode pensar que você foi salvo Usted no puede pensar que usted fue salvo para simplesmente ir para o céu. solo para ir a una célula. Você não vai para o céu simplesmente porque você levantou a mão e foi batizado. Usted no va a una célula solo porque usted en algún día levantó su mano y fue bautizado. Deus quer que você fazer a obra dele. Dios quiere que usted haga su obra. Quer ver?
¿Quiere ver una cosa? Efésios 2, 8 a 10. Efesios 2, 8 al 10. Del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amém? Amén. Você está entendendo isso? ¿Ustedes están entendiendo? Nós somos salvos pela graça. Fuimos salvos por la gracia. Nós não podemos fazer nada para receber esse amor. No podemos hacer nada para recibir esto. Nossas obras não atraem os olhos de Deus. Nuestras obras no pueden atraer los ojos de Dios. Nossas obras não podem nos justificar. Nuestras obras no pueden justificarnos. Mas, no mesmo tempo, Pero al mismo tiempo, Ele nos salvou. Él nos ha salvado. Nós fomos criados. Fuimos creados. Nós fomos salvos Fuimos salvados para fazer as obras para hacer las obras que Ele já preparou para nós. que Él ya preparó a nosotros. E quais são essas obras? ¿Y cuáles son esas obras? É amar e cuidar as pessoas. Es amar y cuidar de la gente. Ide e fazer discípulos. Ir y hacer discípulos. Amém? Amén. Jesus Cristo mesmo declarou: Jesucristo mismo ha declarado: o Espírito do Senhor está sobre mim el Espíritu del Señor está sobre mí e me ungiu y me ungió para pregar para a predicar la salvação, salvación, para curar os enfermos, para sanar a los enfermos, para libertar os cativos para liberar a los cautivos e anunciar o ano aceitável do Senhor. y anunciar el año aceptable del Señor. E Ele envia nós também com esse mesmo Espírito Y Él ha enviado a nosotros con este mismo Espíritu para pregar, para predicar, para curar, para sanar, para libertar para liberar e anunciar. y anunciar. Jesus Cristo Jesucristo está voltando. está volviendo. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Amém. Amén. Tem pessoas que às vezes pensam que Deus não pode usar. Hay personas que piensan que a veces Dios no le puede usar. É muito difícil. Es muy difícil. Eu entendo tudo que você está falando, pastor, Pastor, yo entiendo todo lo que usted está hablando, mas você não entende. pero usted no entiende. Não é tão fácil assim. No es tan fácil así. Eu quero mostrar bom, dentro na Bíblia En la Biblia tem muitas histórias hay muchas historias de pessoas de como eu e personas você, como tú y yo, ou até em situações mais difíceis. o incluso situaciones más difíciles. Nós temos a história de Moisés. Tenemos la historia de Moisés. Era um fugitivo. Era un fugitivo, Né? Nós vimos às vezes nós olhamos Moisés, né? a veces miramos así, oh, Moisés. Moisés era um covarde, ele fugiu, ele tinha que fugir. Ele estava lá 40 anos no deserto. Moisés era un cobarde, él tuvo que huir porque y huyendo él quedó 40 años en el desierto. E quando Deus chamou ele, Y cuando Dios le llamó, ele falou: quem sou eu para ir? él dijo, ¿quién soy yo para que pueda ir? Ele não queria ir, não. Él no quería ir, no. Mas Deus chegou para ele: Pero Dios le dijo, eu sou contigo. yo estoy contigo. Não precisa preocupar. No te preocupes. Você não sabe falar, Usted no sabe hablar, você não tem jeito, si no sabe cómo hacer las cosas, você não tem talento, usted no tiene ningún talento, só tem cajado na sua mão. solo un callado en su Mas mano. eu sou contigo. Pero yo estoy contigo. E isso basta. Y eso es suficiente. Amém? Amén. Nós temos a história de uma moça chamada Ahabe. Tenemos una historia de una señorita llamada Rahab. Vocês conhecem ela? ¿Ustedes la conocen? Ela que escondeu os 2 espiões de Josué Ella que escondió a los 2 espías de Josué lá no Jericó. en Jericó. Lembra a história? ¿Usted se acuerda? E ela reconheceu que Deus de Israel é Deus Todo-Poderoso. Y ella reconoció que el Dios de Israel es el Dios Todopoderoso. E ela pediu: salve-me e minha família. Y ella les pidió, salven a mí y a mi familia. Mas tem porém. Pero hay una cosa. Ela era uma prostituta. Ella era una prostituta. Talvez, eu fico imaginando.
A veces yo imagino os espiões voltando para Josué. los espías volviendo hasta donde estaba Josué. O general, General, nós entramos em Jericó, entramos en Jericó, o povo está apavorado, el pueblo estaba con miedo, nós vamos conquistar facilmente, vamos a conquistar fácilmente, mas tem uma família que nós vamos salvar. pero hay una familia que vamos a salvar. E Josué falou, sim, qual é a família? Y Josué les pregunta, sí, pero ¿cuál es la familia? É uma prostituta. Es una prostituta. Uma prostituta? ¿Una prostituta? Não, espera, que é isso? No, Salvar uma prostituta? no, espere, ¿salvar una prostituta? Que isso? ¿Qué es eso? Não, general. No, general. Ela crê em Deus vivo. Ella cree en el Dios vivo. Ah, aí a coisa mudou. Vamos mesmo. Vamos Nós vamos sim. salvar. Vamos salvar. Sabe o que é interessante? ¿Sabe lo que es Uma interesante? prostituta Una prostituta que a sociedade não dá nenhum valor. que su ciudad no le daba ningún valor. Mas se você abre lá no Mateus capítulo 1, Pero si usted abre en Mateo capítulo 1, onde tem genealogia de Jesus Cristo, donde está la genealogía de Jesucristo, você vai ver o nome da Rabi. usted va a encontrar el nombre de Rahab. Ela, por causa de decisão, porque alguém decidiu, eu vou atrás dessa prostituta para salvar. Porque alguien tomó la decisión, yo voy atrás de esta prostituta y voy a salvarla. E ela impactou e mudou a história. Y ella fue impactada y se cambió la historia. Você nunca sabe Usted nunca sabe quem você está evangelizando. quién você está evangelizando. Pode se tornar Puede se tornar um grande Moisés, un gran Moisés, uma Rabi na una vida. Rahab. Amém? Você está entendendo isso? ¿Se está entendiendo? A gente olha para pessoas e já julgam. Nosotros miramos a la gente. Essa não. No, esa Ah, persona essa no. sim, essa sim. Vem cá, vem cá. Esa sí. Não, No, nós não podemos fazer assim. no podemos hacer esto. Tem outros. Tem Gideão. Hay Gedeón. Gideão, nós lemos a história. Gideão com os 300. Leemos la historia. Gedeón con los 300. Só que Gideão era covarde. Pero Gedeón era cobarde. Gideão é um cara que não queria fazer a obra. Gedeón era un hombre que no quería hacer la obra. Mas Deus chegou para ele Pero Dios se acercó a él e declarou: homem poderoso, homem valoroso. y le declaró hombre poderoso, hombre valiente. Moi? ¿Yo? Ah, Deus, você tem um pessoal errado. Dios. Sou Você do está dizendo- menor tribo, Yo soy de la menor familia. menor família, eu sou caçula. Yo soy el hijo menor. Tem exército lá fora que quer acabar com a gente. Hay un ejército afuera que quiere matar a nosotros. Talvez se fosse eu e você, Quizás si fuera não yo sei o falar, usted, X, esse cara não dá, nem acredita no que eu falei. íbamos a pensar así, no, con esa persona no podemos Vou contar. atrás Ella do no outro, cree, vou atrás do outro. voy atrás de otro. Mas Deus não fez isso, Pero Dios no hizo esto, porque Deus viu porque Dios vio o potencial el potencial na vida de Gideão, en la vida de Gedeón, cheio do poder do Espírito Santo, lleno del poder del e Espíritu sabia o Santo, que ele ia fazer. y sabía que él iba a hacer. Então, homem valente, Entonces, hombre valiente, eu sou contigo. yo estoy contigo. Amém? Amén. Tem tantos outros homens e mulheres que nós podemos falar. Hay tantos otros hombres y mujeres que podemos hablar. Jacó, Jacob, pescadores, pescadores, o fiscal de renda, fiscal de renda, tipo Mateus, como Mateo, de o impuestos, Paulo. como Pablo. Por que Deus escolheu esses homens? Porque Dios escogió a estos, Por que a estos Deus hombres. escolheu essas mulheres? Porque Dios escogió a estas mujeres. Porque Deus consegue enxergar algo Porque Dios puede ver algo que nós não enxergamos. que nosotros no podemos ver. Fico pensando sobre chamado Pedro. Imagine un hombre llamado Pedro. Se tem uma pessoa Si hay una persona que poderia descartar, que podría ser ser descartada, é ele. es él. Homem ¿Qué hombre? rabugento. ¿Qué hombre enojado? Homem que fala sem pensar. Hombre que hablaba sin pensar. Homem grosso assim, né? Um Homem pescador velho. Mal educado. Un pescador viejo Falava assim. que hablaba así.
Às vezes ele falava coisas legais. A veces él hablaba cosas buenas. Por exemplo, Por ejemplo, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sí. Não foi homem que revelou para você, Pedro, foi Deus. Pedro, no fue un hombre que te reveló, fue Dios. Ah, é? ¿Eh? Pensei que eu descobri uma coisa legal. Yo pensé que yo había hecho una cosa buena. E logo depois, Y luego, quando Jesus está falando que ia para Jerusalém para morrer, cuando Jesús estaba diciendo que iba a Jerusalén para Pedro- que fuera muerto, Pedro chegou e falou que não vai morrer não. Pedro le dijo así, no, usted no va a morir, no. E Jesus olhou para Pedro e falou: atrás de mim, Satanás. Y Jesús miró a Pedro y le dijo así, apártate de mí, Satanás. Chamando Satanás. ¿Está me llamando de Satanás? Outra vez ele está conversando com Tiago e João, alguns discípulos, Otro día él estaba conversando con Jacobo, Juan y otros discípulos e conversando quem vai ser maior no reino de Deus. y pensando quién va a ser el más grande en el reino de Dios. Jesus chega perto. Jesús se acerca. O que você está conversando? ¿Qué están hablando? Sobre o reino de Deus. Quem quer ser primeiro precisa ser o último. Quem vai ser o primeiro vai se tornar o último. Quem entendeu? Los que quieren ser los primeros deben ser los últimos, porque los últimos serán los primeros. Meu Deus. Mas ele vai um dia. Pero un día Tá lá no barco. él estaba en un barco, Tá lá no barco. estaba en un barco, Tempestade. una tempestad, À noite. noche, De repente vem. y de repente viene. Que isso? ¿Qué es eso? É fantasma. ¿Un fantasma? É fantasma! Es un fantasma. Ah! E Jesus declara: paz seja convosco, sou eu. Y Jesús les dijo, que la paz sea con vosotros. Soy yo. Se és tu, Jesus, Si eres tú, Jesús, me chama, eu vou até você. llámame porque voy hasta donde usted está. Eu fico imaginando naquele momento os outros discípulos. Y yo imagino en este momento los otros discípulos. Pedro, o que você está falando? Pedro, ¿qué usted está hablando? Senta aí, Siéntate, cala-se. cállate. Você não pode andar sobre a água? Usted no puede caminar sobre ¿Qué el agua. eso? ¿Qué es eso? Talvez um outro discípulo falando: bom, se alguém pode, é você, Pedro. Bueno, quizás otro discípulo diciendo, si es posible, Pedro, si alguien puede, es usted mismo. E Tomás fala: Tomás. eu duvido. Y Tomás, no, yo dudo. E talvez o João está falando: Pedro, olha, é nós. Y quizás Juan esté hablando así, Pedro, Tá. es nós. Vamos lá. Vamos, Você primeiro. usted primero. E Jesus fala: vem. Y Jesús les dice, ven. Naquele momento Pedro fala: En este momento Pedro, mas ele tinha fé. pero él tenía fe. Eu vou pagar todos os meus pecados aí. Voy a pagar todos mis pecados Me ahora. chamou de orgulhoso. Él me llamó de orgulloso, Ele me chamou de Satanás. me llamó de Satanás. Então eu vou agora. Entonces ahora yo E voy. ele foi lá. Y él fue. Ele começou a andar sobre as Y águas. empezó a andar sobre el agua. Começou a andar. Empezó a andar. Uau! ¡Wow! Os discípulos, uau! Y los discípulos, ¡wow! Mas de repente está vendo algumas ondas e talvez o discípulo falando: Pedro, cuidado aí! De repente por las olas los discípulos pueden haber dicho, Pedro, cuidado. Aí Pedro olhou. Y Pedro miró. Ai, ai, ai! ¡Oh! Naquele momento, En aquel momento, os discípulos: oh não! los discípulos, ¡oh Pedro! no! Pedro, Jesus! Jesús. E Pedro lá: oh, E Pedro help! Help! E a palavra de Deus declara: Y la palabra de Dios declara, imediatamente, inmediatamente Jesus chegou, Jesús llegó, puxou ele. lo tomó por sus manos. Qual foi as primeiras palavras de Jesus? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Homem de pouca fé. Hombre de pequeña fe o de poca fe. Como você acha que Pedro está sentindo? ¿Cómo usted cree que Pedro se sintió? Em vez que fala:
Parabéns, Pedro, você conseguiu um pouquinho, né? Na próxima vez você mais. Não. Ele poderia haber dicho assim: te felicito, Pedro, você logrou alguns passos, da próxima vez você vai poder caminhar mais. Pero não. Pouca fé. Pouca fé. Vamos lá. Vamos. Voltou para o barco. E foram ao barco. Agora, interessante, quando você fica tudo molhado. Agora, o interessante é que quando você cai no lago, você queda todo mojado. Tá tudo molhado. Todo mojado. Talvez um pouquinho frio. Está com frio. Eles entram no barco, eu fico imaginando. Eles entram no barco e eu imagino. Isso está lá em Mateus. Isso está em Mateus. Mas eu leio entre as linhas. Eu vejo o que está entre as linhas. Pensando, será? E penso, será? Eles entrando no barco. Eles entrando no barco. Os discípulos falam, Pedro! Os discípulos dizendo, Pedro, quase me deu um ataque de coração. eu quase morri del coração. Não faz isso de novo. Não haga isso de novo. Outro. E o outro, Declarou, Pedro, eu não falei para você não sair. Pedro, não te disse para que você não fuera. Outro falando, Pedro, você faz justo o seu nome, né? Como pedra você é fundão. E o outro dizendo, sim, você é bem parecido com seu nome mesmo. Te sumergiste como uma pedra. O outro fala, não te falei. E o outro, não te havia dicho. Talvez não, eles pegaram ele e falaram, Pedro, vem cá. Pero pode ser que eles o Talvez. tomaram e lhe disseram assim, não, Pedro, vem cá. Talvez pegou uma cobertor, Está com um cobertor, pegou ele, sentou ele. o sentaram. Pedro, fica tranquilo. Pedro, quédate tranquilo. O que acontece no barco, fica no barco. O que passa no barco, queda no barco. Talvez Mateus vai escrever alguma coisa, mas Quizá Mateus vai escrever algo sobre isso, pero quando nós chegamos na cidade, quando chegarmos na cidade, vamos achar roupa para você para trocar, que está tudo molhado. vamos encontrar outras roupas para que você possa cambiar-se, porque está todo mojado. Está molhado. Está mojado. Mas não é isso que aconteceu. Pero não foi isso que passou. Quando eles chegaram no barco, Quando chegaram no barco, imediatamente imediatamente, a tempestade acabou a tempestade se foi e acalmou. e todo se quedou tranquilo. E todos se ajoelharam diante de Jesus. E todos se arrodillaram Tu delante és de Jesus. Cristo. Tu és o Cristo. Inclusive Incluso o Pedro molhado. el Pedro mojado. Depois Después eles chegaram lá no outro lado, llegaron al otro lado, multidão lá, una multitud esperando Jesus. que les esperaba. E Jesus tinha compaixão pelas vidas. Jesús tenía compasión por las vidas. Eu fico imaginando Jesus agora falando para discípulos. Yo imagino Jesús hablando con sus discípulos. Vamos lá, tem trabalho para fazer. Vamos para allá, tenemos que trabajar. Eu fico imaginando Pedro Yo imagino Pedro sentado no cantinho, sentado así, en Cobertor. un rincón, con cobertor, todo molhado, todo mojado, pensando, pensando, não dá. no da. Eu sou orgulhoso, Yo soy orgulloso, eu deixo Satanás me usar, yo dejo Satanás usarme, tenho pouca fé, tengo poca fe, estou todo molhado, estoy todo mojado, eu não posso ser mais usado. no voy a ser más usado. Quantas vezes nos sentimos assim? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Talvez você até já andou sobre as águas. Talvez você já andou sobre as águas. Quizás usted incluso ya anduvo sobre el agua, Você manifestou fé, usted ya ha manifestado fe, mas você afundou. pero usted hundió, Está todo molhado está todo mojado e pensando que não dá. y pensando que usted no puede. Mas Jesus Pero Jesús, falou: Pedro, Pedro, vem cá. ven aquí. Mas Jesus, eu estou todo molhado. Pero Jesús, yo estoy todo mojado, Eu não posso. yo no puedo, Eu fraquecei. yo fracasé, Eu fundei. yo hundí. Você mesmo falou que eu tenho pouca fé. Usted mismo dijo que yo tengo poca fe, Me chamou de Satanás. me llamó de Satanás, Eu sou orgulhoso. que yo soy orgulloso. Como o Senhor pode me usar? ¿Cómo usted puede usarme? Pedro, Pedro, vem comigo. ven conmigo. Mais para frente,
pouco mais adelante, nós temos a situação que Temos- Jesus está na ceia, teníamos una situación que Jesús estaba en la cena, na última ceia. en la última cena, Ele falou: alguém vai me trair. y él dijo, alguien me va a traicionar. Eu fico imaginando Pedro pensando: Yo imagino Pedro pensando, sou eu? soy yo. E Jesus deu a entender que não era ele. Y Jesús le dio a entender que no era él. E Jesus falou: Jesús dijo, mas, pero Pedro, Pedro, Satanás pediu a sua alma. Satanás ha pedido su alma. Ele quer pegar você, Él quiere tomarte, quer moer você moler su vida, e passar pela peneira. pasar por un colador. Fico imaginando Pedro falando: não. Yo Você não imagino está Pedro diciendo entendendo. así, no, Eu te amo, Jesus, Señor, yo te amo, mais que todos esses outros. más que todos esos Jamais vou negar, jamais vou ser deixado usado por Satanás. Eu já aprendi minha lição. hombres. Jamás voy a negarte, jamás voy a dejarme ser usado por Satanás de nuevo, porque yo ya he aprendido la lección. Mas Jesus fala: não, você vai me negar 3 vezes. Pero Jesús le dice, no, usted me va a negar 3 veces. Jesus, muito interessante, falou nesse momento. Es muy interesante lo que Jesús dijo en este momento. Presta atenção, Ponga atención, como discipulador faz. como un discipulador hace. Ele falou: Satanás quer você, Y Dios, si Satanás quiere su vida, quer moer você, quiere molerte, vai passar pela peneira. quiere pasarte por un colador, Mas eu roguei por ti. pero yo he rogado por ti. Amém? Amén. Você está entendendo isso? ¿Usted está entendiendo esto? Jesus entrou diante de Deus e orou intercessão pela vida de Pedro. Jesús entró en la presencia de Dios y oró intercediendo por la vida de Pedro. Mas presta atenção no tempo verbal. Pero ponga atención en el tiempo del verbo. Ele não falou: Él no dijo, por causa do que Satanás vai fazer contigo, por causa de lo que Satanás va a hacer contigo, eu vou orar para você. yo voy a orar por usted. Não, ele falou: eu já orei antes por você. No, él dijo así, no, Pedro, yo ya oré antes por su vida. Bom discipulador, Un buen discipulador ele está sempre diante de Deus, está siempre delante de Dios, intercedendo por seus discípulos, intercediendo por sus discípulos, trazendo a proteção espiritual. haciendo la protección espiritual. Porque Jesus declarou: Porque Jesús declaró, mesmo que Satanás vai fazer isso, mismo que Satanás haga esto, você vai vencer, usted va a vencer, vai ser fortalecido va a ser fortalecido, e você vai ganhar muitas almas. usted va a ganar muchas almas. Aleluia! Aleluya. Jesus não estava olhando os fracassos de Pedro. Jesús no estaba mirando a los fracasos de Pedro. Ele estava olhando o potencial do Espírito Santo na vida dele. Él miraba el potencial del Espíritu Santo en la vida de él. Jesus já estava vendo o futuro do Pedro. Jesús ya estaba viendo el futuro de Pedro. Já estava vendo Pedro cheio do Espírito Santo. Ya lo veía lleno del Espíritu Santo. Já vendo Pedro pregando. Ya lo veía predicando. E milhares de almas chegando Milhares de a almas Jesus. llegando a Jesús. Amém? Amén. Bom, ele animou um pouquinho com isso. Bueno, él se animó un poco con eso. Saíram, Salieron, foi para o jardim. fueron al jardín. Jesus fala: Pedro, Tiago, João, vem Jesús comigo. dijo así, Pedro, Tiago, Jacobo, vengan conmigo. Vocês ficam aí, outros, Y vocês três. los otros quédense ahí y los 3 vengan conmigo. Ore comigo. Oren Pesado. conmigo. Oren conmigo porque está pesado. Jesus vai um pouquinho mais. Jesús va un poco más allá. O que Pedro faz? ¿Qué Pedro hace? Pedro, acorda aí! Pedro, despierta. Amém, amém. Oh, amén, amén. Três vezes. Foi Três pego vezes. dormindo. Jesús los encontró durmiendo. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Lá no jardim, os soldados chegam. En el jardín, los soldados llegan. O Pedro vai lá com Y espada. Pedro va con su espada. Eu vou salvar meu Senhor. Voy a salvar mi Señor. Ele não mira muito bem, né? Él no tenía una buena mirada.
Mira. Punteria. Ponteria. Eu tinha buena Muito punteria. ruim. Muito mal, né? Su punteria era muito mala. Mas o que Jesus falou para ele? Pero o que Jesus lhe dijo? Guarda a espada. Guarda tua espada. Pedro não acerta. Pedro no Nunca faz acierta, nada certo. Ele não faz nada certo. não hace nada certo. Então ele vai embora. Então ele se vai Ele segue de longe. e vai seguindo assim de lejos. E de repente, E de repente ele está falando, não conheço. ele disse assim: não, eu não conosco. Não conheço. Não conosco. Não conheço. Não conosco. E ele ia negar mais. Ele foi salvo pelo galo. E ele ia negar mais, que foi salvo por el gallo. Nesse momento, Pedro está pensando, não tem mais jeito. E neste momento Pedro está pensando: não há mais nada que eu possa fazer. Eu sei que Jesus é tudo que ele fala que é. E eu sei que Jesus é todo o que ele disse que é. Mas eu sou fracasso. Mas eu sou um fracasso. Eu não consigo. Eu não consigo. Chegou domingo de manhã. Dia domingo pela manhã. As mulheres estão chegando correndo. As mulheres vêm correndo, Com lágrimas. com lágrimas, Com sorriso. sorrindo, Mistura de emoções. com uma mescla de emoções. Pedro, Tiago, João, Jacobo, Juan, Jesus. Jesus. Eu já sei, ele está morto. Eu sei. Sim, eu sei. Está Não. morto. Ele está vivo. Não, ele está vivo. Vivo? Vivo? Que isso? Que isso? Não. Eu vi ele foi crucificado, ele morto lá no túmulo. Já foi, acabou. Não. Eu vi que ele foi crucificado, morto em sua sepultura. Não. Não, ele está vivo. Não, Pedro, ele está vivo. Não acredito. Não creio. Jesus aparece. Jesus aparece. Por que você não acreditou? Por que você não creu? Mais um. Outra vez? Nesse momento, E neste momento, Pedro se sente tão mal. se sente tão mal. Ele tentou tanto. Ele tentou tanto, Se esforçou muito se esforçou muito, para ser aquele discípulo. porque ele queria ser aquele discípulo, Mas não deu. mas não resultou. Então, o que você faz quando nada dá certo? Então, quando nada resulta, o que hacemos? Você volta para a vida antiga. Volvemos a nossa vida antiga. Ele voltou a pescar. E ele volvió a pescar. Está lá pescando, chamou alguns outros discípulos, foram com ele. Ele viu Jesus ressurreto. Ele viu a Jesus ressurrecto, mas ele chamou a seus discípulos e foi a pescar. Mas ele entendeu, eu não posso mais. Porque ele entendeu, eu não puedo. Quantas vezes nós sentimos isso? Quantas vezes hemos sentido isso? Esforçamos, Nos esforçamos, mas parece que nós caímos. pero parece que caímos, Talvez em pecado, quizás em pecado, ou em tentação, ou em tentação, falta de fé. falta de fé. Ora para alguém Oramos por alguém, e nada acontece. não passa nada, Parece que falta a alegria. parece que falta uma alegria, Não tem mais paz. não há mais paz. Lá na casa só tem briga. Em minha casa hay solo peleas. Eu sei que Jesus existe. Eu sei que Jesus existe. Eu sei que Ele me salvou. Eu sei que Ele me ha salvado, Mas Ele não pode me usar. pero Ele não pode usar-me. É assim que Pedro estava sentindo. Pedro se sentia assim. Mas João 21, Pero Juan 21, Jesus chega lá. Jesús llega. Os discípulos estão lá no barco. Los discípulos estaban en el barco, Foi a noite inteira pescando. toda la noche pescando. Pegou nada. No pescaron nada. Jesus chega Jesús se de acerca manhã. en la mañana. Ei! ¡Ey! Pegou peixe aí! ¿Pescaron algo? Pior pergunta você faz para pescador quando ele não pegou nada. Ele perguntou se ele pegou peixe, né? La peor pregunta que uno puede hacer a un pescador cuando él no ha pescado nada es: ¿usted pescó alguna cosa? Não! No, Nada! nada. Noite inteira! Toda la noche.
Jesus falou: Jesús dijo, joga no outro lado. tiren la red al otro lado. Pedro pensando, Pedro estaba pensando, eu já ouvi isso. ya escuché eso. Déjà vu. Se dejó. Jogou no outro lado para testar, para ver. Vamos ver se é ele mesmo. Él tiró al otro lado para probar, vamos a ver si es el mismo. Pegou um monte de peixe. Un montón de peces. Só pode ser Jesus. Es Jesús. Será que Jesus está aqui? ¿Será que Jesús está aquí? Pulou na água, Saltó en el agua, nadou até a praia, nadó hasta la playa, chegou lá Jesus. llegó en Jesús Jesus está lá fritando os y peixinhos, Jesús estaba fritando, assando, friendo un pescado, assando. asando un pescado. Só que Pedro, ele está meio assim, como vai ser? Pero Pedro está pensando así, ¿cómo va a ser? E Jesus olha para ele, Jesús mira a él Pedro, tu me amas? y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Sí, Señor, yo te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Entonces, cuide de mis ovejas. Pedro pensando, não, esquisito isso. Pedro pensando, no, es raro esto. Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Jesús le pregunta de nuevo, Pedro, ¿tú me amas? Fica imaginando Pedro pensando, Yo imagino así Pedro pensando, eu amo, mas tantas coisas erradas, tantas coisas eu fiz errado, eu não fui fiel. sí, yo le amo, pero cuántas cosas yo hice de manera equivocada, yo fui infiel. Mas sim, Jesus, eu te amo. Pero sí, Jesús, yo te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Entonces, Pedro, cuida de mis ovejas. Pedro, Pedro, tu me amas? ¿tú me amas? O que ele quer de mim? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Eu sou fracasso. Yo soy un fracaso. Eu fiz tanta coisa errada. Me equivoqué tantas veces. Não tem mais jeito. No puedo hacer más nada. Eu abandonei. Yo lo dejé. Eu sou inútil. Soy inútil. Mas sim, Senhor, Pero sí, Señor. eu te amo. Yo te amo. Eu não mereço Yo nada. no merezco nada. Eu mereço ficar aqui pescando. Lo que yo merezco es quedarme aquí pescando. Mas eu te amo. Pero yo te amo. Então, Pedro, Entonces, Pedro, eu te amo também. yo también te amo. E eu tenho obra para Yo você. tengo una obra para su Vem vida. comigo. Ven E conmigo. cuida das minhas Y ovelhas. cuida de mis ovejas. Naquele momento, En aquel momento, o que Jesus estava ensinando, lo que Jesús le estaba enseñando, você promove o seu discípulo. que tenemos que promover en nuestro discípulo. Você pega o seu discípulo, Usted va a tomar a su discípulo, talvez na pior situação dele, quizás en su peor situación, e você dá aquela proteção para ele. usted le va a proteger E começa a semear y comienza a sembrar o potencial do Espírito Santo na vida el dele. potencial del Espíritu Santo en la vida de él. Vem cá, Pedro. Ven, Pedro, Você não é mais pescador. usted no es más un pescador, Agora você é um pastor. ahora usted va a ser un pastor. Amém. Amén. Irmãos, Hermano, Deus tem dado em nossas mãos Dios ha dado en nuestras manos vidas. vidas, Vidas que não conhecem Jesus. vidas que no conocen a Jesús, Vidas que conhecem, vidas que conocen, mas têm caído. pero que han caído, São fracos na fé. que son débiles en la fe, Talvez dificuldades, que tienen sus dificultades, situações. sus situaciones, Mas o Mestre Jesus pero el Maestro Jesús está chegando está llegando e quer saber y Él quiere saber o que você fez com as vidas que eu te dei. qué usted hizo con las vidas que Él te entregó. Tem uma cidade inteira Hay una ciudad entera que precisa conhecer Jesus. que necesita conocer a Jesús. E sabe quem Ele chamou para isso? ¿Y sabe quién Él ha llamado para eso? Você. Ustedes. Vocês. Ustedes. A pergunta é: La pregunta es, Jesus, Ele não vem aqui. Prestação de contas, vamos lá.
Jesús no vino aquí, vamos a rendir cuenta, vamos. Ele vem com uma pergunta. Él viene con una pregunta. Ele não quer saber se você sabe cantar, Él no quiere saber si usted sabe cantar, se você sabe pregar, usted sabe predicar, se sabe todas as a Bíblia, todas as si doutrinas. usted conoce todas las doctrinas de la Biblia. Ele só tem uma pergunta. La única pregunta que él tiene, Tu me amas? ¿tú me amas? Tu me amas? ¿Tú me amas? Ama Jesus? ¿Te ama Jesús? Você ama Jesus? ¿Te ama Jesús? Pedro aprendeu aprendeu uma lição muito valiosa. Pedro aprendió una lección muy importante. Amar a Jesus Amar a Jesús não é só falar. no es solo de hablar. Pedro sempre está falando, eu te amo, Jesus. Pedro siempre le decía, yo te amo Jesús, Mais do que todos. más que todos. Blu, 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 blu. Jesus ensinou que amar Jesús le enseñó que amar é ir, es ir fazer a discípulos, ser discípulos, amar amar e cuidar. y cuidar. Jesus está chamando você Jesús está llamando a usted para você alcançar vidas. para que usted alcance vidas. E aqueles que são fracos, Y los que son débiles, aqueles que têm dificuldades, los que tienen dificultades, mesmo aqueles que caíram no pecado, mismo los que ya cayeron en pecado, é para chegar a eles. es para llegar en ellos. Mesmo aqueles que estão andando naquele caminho de Emaús, Mismo los que están en el camino de Emaús, mas chegar a eles. se acercar a ellos. Porque a vida tem valor. Porque la vida tiene un valor. Quanto vale um discípulo? ¿Cuánto vale un discípulo? Sabe? Aqui, ¿Usted sabe quanto vale? cuánto vale una botella de agua? Quanto vale? ¿Cuánto vale? Hã? 600 pesos, 700 pesos. 700? 700? Tá. 700 pesos. 700 pesos. E se você estivesse num lugar que não tem nenhuma garrafa de água, única garrafa de água, Aquí vale 700 pesos, pero si usted está en un lugar donde no hay nada de agua, esta es la única botella de agua. quanto vale? ¿Cuánto vale? Muito vale? mais. Mucho más. Vale quanto a pessoa está disposta a pagar. Vale Sim. cuánto alguien está dispuesto a pagar. Eu posso falar 700? Yo voy a decir así, 700. Não, No, não. Eu pago 500. yo pago 500, Talvez ele pague 800. pero yo puedo pagar 800. Vale quanto a pessoa está disposta a pagar. Vale cuánto una persona está dispuesta a pagar. Quanto vale você? ¿Cuánto vale su vida? Talvez você pode pensar, não vale muito. Usted puede estar pensando así, no, yo no valgo mucho. Quanto vale seu discípulo? ¿Cuánto vale su discípulo? Você fala, aquele discípulo? Usted puede decir, aquel discípulo. Mas deixa eu falar para você. Pero déjame Jesus decirles, Jesús deve ter achado você muito valoroso, debe haber encontrado en usted una persona de mucho valor, pois ele estava disposto a pagar um alto preço para você. porque él estaba dispuesto a pagar un alto precio por su vida. Ele morreu na cruz para Él você, murió en la cruz por usted, para que você possa ter para que vida. usted pueda tener vida. Jesus Cristo declarou você valoroso, Jesucristo declaró que usted es un hombre valoroso, mas também essa cidade é valorosa. pero esta ciudad también es valorosa. E ele quer enviar vocês Y él quiere enviarte para mostrar esse valor. para mostrar este valor. Amém, irmãos? Amén. Quem está disposto a fazer a obra de Deus? ¿Quién está dispuesto a hacer la obra de Dios? Quem está disposto a declarar, mesmo que estou molhado, ¿Quién está dispuesto a declarar, aunque yo esté mojado, mesmo que eu voltei a pescar, aunque yo volví a pescar, eu estou ouvindo Jesus. yo estoy escuchando a Jesús? Tu me amas? ¿Tú me amas? Sim, Senhor. Sí, Señor, Eu te amo. yo te amo. Queria mostrar um vídeo para vocês. Yo quiero mostrarles un Que é video do touro. del toro. Queria saber, você faria isso para alguém? Alguém que está caído. Yo quiero saber si ustedes harían esto por alguien Será que que dá está para caído. ver? ¿Puede apagar la luz aquí de la frente, por favor? Se você está disposto Si usted está dispuesto
Não tem som? Você quer atender a chamada de Jesus? ¿Te quieres responder al llamado de Jesús? Vem aqui, nós vamos orar agora. Venga aquí.